Bem-vindos ao canal da mediação e do direito de família. Hoje nós vamos falar sobre o que é a mediação na prática, porque teoria é muito fácil, nós lemos conceitos e fazemos todas as colocações necessárias para a compreensão do Instituto. No entanto, quando se diz para alguém, seja mediador nesse caso, a pessoa normalmente se assusta, porque ela não consegue passar a teoria para a prática. E mediação é prática, totalmente prática. O exemplo é sempre uma maneira de se demonstrar como se aplica a mediação na prática. Então, eu vou contar um caso que ocorreu na França. Um mediador muito importante de lá conta que ele foi chamado para uma mediação. Ele relatou o seguinte: uma escola estava vivendo uma situação muito difícil, porque o corpo docente e os dirigentes da escola não concordavam com determinadas posições. Então, mais ou menos metade desse corpo docente era a favor de uma determinada posição e a outra metade era contrária a esta posição. Então, era sempre muita discussão e já estava chegando num nível preocupante. Um dia, na hora do intervalo das aulas, com os professores todos reunidos na sala dos professores, aí vem a diretora e diz: olha, eu estou muito preocupada porque hoje eu fui procurada por uma mãe que relatou que a filha tem percebido que está acontecendo alguma coisa aqui na escola. E ela ficou realmente, ela disse, bom, então quer dizer que esta questão que é absolutamente da sala dos professores está chegando aos alunos, né? Passa do corpo docente para o corpo discente. E ela então relatou isso aos professores e aí ela falou: eu tenho uma sugestão. Vamos procurar uma mediação? E todos os professores estavam de acordo, porque na França isso é muito conhecido e todo mundo tem essa informação de como buscar uma mediação. Imediatamente ela foi tratar do assunto. Foi ao centro de mediação, que há vários lá, e foi atendida por este mediador, que eu tive a oportunidade de conhecer, e aí relatou para ele a angústia desse grupo de pessoas e que precisavam de uma saída. Então, ele ouviu atentamente e aí disse para ela: vamos combinar, eu vou na escola, mas só daqui a 2 semanas. E aí ela disse, mas 2 semanas? Daqui a pouco eles se matam lá, porque o nível do conflito está muito alto. Aí ele disse, não tem possibilidade de ser antes, tem que ser daqui a 2 semanas. Aí ela concordou. Ele falou, eu vou na escola num sábado, porque não há aula e todos os professores terão a disponibilidade para esta mediação. Ela achou aquilo estranho. Primeiro achou que os professores iriam ao centro de mediação, mas ele não, ele falou, não, nós vamos fazer a mediação na escola. E ela concordou. Não tinha como não concordar, porque não havia outra saída.
Ela volta, reúne os professores e conta isso, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que ele só vem daqui a 2 semanas. Todo mundo, mas como que você concordou com isso? E ela explicou que não tinha outra alternativa. Explicou que ele iria na escola num sábado ao meio-dia para almoçar com os professores. Eles ficaram indignados. Até disseram para ela: não, é melhor a gente suspender tudo isso. Outros falaram: vamos experimentar. Vai fazer o quê? E aí então começaram a se organizar. Vamos lembrar que na França, quando se recebe alguém na sua casa, você oferece o que tem de melhor. Então, todos eles começaram a se organizar para oferecer ao mediador um banquete. Eles começaram a dividir as tarefas. Aí viraram para 2 professoras, que eram muito amigas, e disseram: olha, vocês cuidam de toalha da mesa, porque vocês têm muito jeito, fazem coisas bonitas. E aí elas falaram: pode deixar. Aí vira para o outro e fala: ah, você vai fazer a salada, né? Porque você tem aquele molho que é dos seus ancestrais e que você nunca ensinou para a gente. E o mediador com certeza vai ficar encantado com essa salada. E assim por diante. Foram reconhecendo as qualidades de cada um. Olha que interessante isso. Quando chegou no dia, eles eram mais ou menos 40 pessoas e eles montaram uma mesa em forma de U, e aí o mediador se sentou na base do U, e aí ele foi olhando e falando de cada um, e elogiando, e dizendo o quanto ele estava encantado com aquela mediação, que ele nunca tinha feito nada igual. E aí, quando terminou o almoço, todos muito alegres, satisfeitos com o que haviam preparado. E aí o mediador falou: muito obrigado, porque essa mediação já se encerrou. Eles falaram: mas nem começou. Aí ele falou: começou há 15 dias, quando eu disse que viria hoje. E vocês mudaram toda a forma de comunicação para poder preparar esse banquete. E aí vocês levantaram as qualidades, todos se reconheceram e acabaram voltando a uma comunicação melhor do que aquelas que tinham antes deste conflito. Então, a mediação é prática. E foi assim que este mediador fez este trabalho e que ele escreveu sobre isso, uma técnica que é usada com muita frequência, que é tirar o foco do conflito, né? E aí você leva o foco para coisas produtivas, todos mudam a sua forma de se comunicar. Isto é mediar. Se você gostou, dê o seu like. Até a próxima quarta-feira.